Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A professora Roselane está bem e nós estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Pessoal, então, entramos na semana 27. Essa semana que começa no dia 5 e vai até o dia 9 de 10. Então, nós estamos estudando função exponencial, mas ainda não entramos, diretamente nesse assunto. Primeiro, nós estamos olhando aí, estudando e revendo, os conteúdos que são pré-requisitos para que a gente possa, então, estudar a função exponencial. Então, nós vamos estudar essa semana equações exponenciais, ou conhecida como equações elementares. Pessoal, então vamos ver aí, equações exponenciais. Então, pela definição, gente, equação exponencial é toda equação que contém uma incógnita no expoente. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de equações exponenciais. Então, observem esses 4 exemplos, que eu trouxe todos diferentes, para vocês entenderem que a equação exponencial ela não é de uma única forma. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 2 elevado na x igual a 16. Esse é um exemplo mais simples de uma equação exponencial. Depois, a gente tem um segundo exemplo, que é o nosso b, que está assim, 3 elevado na x mais 1, mais 3 elevado na x menos 2 igual a 9. Então, essa equação exponencial já é uma equação exponencial que a gente precisa de alguns artifícios. Ela não sai assim tão direto. A letra C, 3 elevado na x menos 1 igual a 27. Essa já é uma equação exponencial mais direta, E a letra D, 10 vezes 2 elevado na 2x, menos 5 vezes 2 elevado na 2x, menos 1. Então, essa equação, ela também é uma equação exponencial que requer da gente um pouco mais de conhecimento e que a gente utilize aí alguns artifícios para chegar na resolução dela. Ok? Pessoal, para a gente resolver uma equação exponencial, a gente deve transformar a equação dada em uma igualdade de mesma base. Então, lembra lá das propriedades da semana passada? Potência de mesma base é uma multiplicação. O que a gente faz com os expoentes? Somos expoentes. Uma divisão de potência de mesma base. Mantém a base, subtrai o expoente. Então, aquelas propriedades vistas, a gente vai aplicar aqui. Mas primeiro a gente vai ter que fazer com que essa equação exponencial, essas bases, que são diferentes, fiquem iguais. A partir do momento que elas ficam iguais, a gente aplica a definição e as propriedades de potência que a gente reviu aí na semana anterior. Ok? De forma geral, gente, eu trago aqui para vocês que a base, ela precisa ser igual. Então, a base A tem que ser igual à base A. E o expoente, então eu tenho A elevado na x1 igual a A elevado na x2. Quando a base é a mesma, gente, aí eu vou trabalhar somente com os expoentes. Mas primeiro, a gente precisa fazer a igualdade de potência de mesma base. Ainda eu trago para vocês mais uma observação que eu acho importante. A partir da igualdade de potência acima, é possível descartar as bases e trabalhar apenas com uma igualdade entre expoentes. Então, depois que a gente conseguiu deixar essa equação exponencial com a mesma base, a gente vai descartar essas bases, que são iguais, e vamos trabalhar apenas com os expoentes. E assim a gente vai simplificando, a expressão como um todo. Ok? Pessoal, então, nós vamos começar aí resolvendo as equações elementares. Gente, alguns livros vão adotar equações exponenciais, outros vão adotar equações elementares. O conteúdo é o mesmo. A forma de abordar aqui também será a mesma. Só que eles usaram aí nomes diferentes para falar sobre o mesmo conteúdo, ok? O primeiro exemplo pede assim, resolva a equação 2 elevado na x igual a 256. Então, essa é uma equação exponencial porque está caracterizada aqui, ó. O nosso expoente é uma variável. Então, sempre que a gente tem um expoente, que é uma letra, que é uma variável, que é uma incógnita, a gente tem uma equação exponencial.
Como que a gente vai resolver? Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos que ter a mesma base. Então, ó, a gente tem 2 como base e depois da igualdade a gente tem 256. Então, a gente precisa fazer com que aqui apareça 2 bases iguais. Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que numa equação, o que está antes da igualdade é o primeiro membro. E quem está depois da igualdade é o segundo membro. E para reforçar isso, eu ainda trago aqui para vocês, né, sinalizado. Primeiro membro, antes da igualdade. Segundo membro, depois da igualdade. Como resolver? Gente, nós vamos trazer elementos estudados lá no 5º ano, no 6º ano. É uma retomada, mais uma retomada. Por quê, gente? Porque a gente precisa fazer com que esse 256 fique na base 2. E para isso acontecer, gente, a gente vai fatorar o número 256. Fazer a fatoração. Estão lembrados do que é fatorar o número, gente? Então, fatorar o número é fazer aí divisões sucessivas, né? Pelos números primos. A gente vai dividir esse número 256 pelos números primos. Então, o primeiro número que nós temos aí, que é primo e é par, é o 2. Então, 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quando eu acho o número 1, gente, é que eu terminei a fatoração. Então, qual é a base que se repete aqui no divisor? A base que se repete é o número 2. E quantos 2 nós temos aqui? Nós temos 8 2. Então, 256 eu posso escrever como sendo 2 elevado na 8ª potência. Então, nós vamos voltar lá para a nossa equação exponencial e vamos trocar, vamos substituir. Então, no primeiro membro, o 2 elevado na x, ele continua. E no segundo membro, onde nós tínhamos o 256, nós vamos trocar por 2 elevado na 8ª potência, ok? Então, gente, como a gente já tem aí potência de mesma base, a gente vai igualar os expoentes. Então, a gente vai descartar a base. A gente não vai mais precisar dela. Então, descartando a base, nós vamos ter o quê? X igual a 8. Então, qual é a solução dessa equação? A solução dessa equação é 8. Por quê? Porque a gente sabe que para dar 256, o nosso x ele precisa ser substituído por 8. Porque 2 elevado na 8ª potência é igual a 256. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo. Então, olha, eu trouxe para vocês 4 elevado na x igual a 32. Então, observe, gente, que tanto o número 4 quanto o número 32 nós podemos fatorar, né? Lembrando lá da fatoração. Então, vamos fazer isso. Por quê? Porque para resolver uma equação exponencial, nós precisamos transformar essa equação numa equação de mesma base dos dois lados da igualdade, ok? Então, vamos ver como que vai ficar. Então, nós temos aí 4 elevado na x igual a 32. Vamos fatorar o 4 e também o 32. Fatorando o 4 e o 32, olha o que nós vamos ter. O 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, o 4 a gente pode escrever como 2 elevado na 2, ok? Se vocês observarem, gente, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, o 32 nós podemos escrever como sendo 2, porque o número que está repetindo aqui, o número que é divisor, a gente só usou 2, então a base é 2. E quantos 2 a gente tem? Nós temos 5 2, então é 2 elevado na 5ª potência. Então, vamos voltar para a nossa equação. Então, no lugar do 4 e do 32, nós vamos trocar.
No lugar do 4, nós vamos colocar o 2 ao quadrado. Só que olhem que o nosso quadro está elevado na x. Então, nós vamos colocar o 2 ao quadrado entre parênteses. E o expoente x ele vai ficar fora do parênteses. Igual, o 32 nós vamos substituir por 2 elevado na quinta. Então, observem que agora nós temos a mesma base. Só que, gente, antes disso, vamos aplicar a propriedade. Porque no primeiro membro, nós temos potência de potência. Então, aplicando a propriedade de potência, nós temos que multiplicar os expoentes. 2 vezes x vai dar 2x. Então, nós vamos ter 2 elevado na 2x igual a 2 elevado na quinta potência. Ok? Gente, observe que, como a gente já tem a mesma base, a gente pode descartar essas bases e a gente vai trabalhar somente com os expoentes. Então, a gente vai igualar os expoentes. E igualando os expoentes, nós vamos ter o quê? 2x igual a 5. Isso é uma equação do primeiro grau, né? Que a gente também já sabe fazer. Então, precisamos isolar o x. Isolando o x, né, nós vamos ter o quê? X igual a 5, o 2 estava multiplicando, ele teve que passar dividindo. E 5 dividido por 2 é 2,5. Mas, nesse caso, gente, nós podemos deixar na forma de fração. Como já está na forma irredutível, onde nós não temos mais divisor comum, podemos deixar assim, ok? Então, a solução, né, dessa equação vai ser a fração 2/5, ok? Gente, eu trouxe aí para vocês uma observação muito importante, que quando a gente está trabalhando fatoração, a gente não pode esquecer que essas divisões sucessivas, elas são feitas com os números primos. Mas a gente não lembra mais, já faz tempo, então eu trouxe aqui um lembrete para vocês. Então, fatorar um número é efetuar divisões sucessivas, com o divisor sendo os números primos. Os primeiros números primos eu trouxe aqui para vocês, são os primeiros aí até 50. Então, é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Ok? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Pessoal, e como não poderia deixar, né? Eu trouxe aí para vocês uma tarefinha, né? Agora é com vocês. Vocês vão resolver as equações exponenciais aqui que eu trouxe. Então, eu trouxe para vocês, né, 4 equações para vocês resolverem, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Pessoal, para fechar a semana, né, as orientações. Então, nessa semana 27, vocês vão reler, vão fazer as atividades aí propostas, anotar as dúvidas de vocês e procurarem por mim, pelo professor Leôncio, né, lá no Teams. Ok? Bons estudos, uma boa semana para vocês. Beijo!